Quero desejar a todos uma boa noite. Que eu possa, aqui em poucos minutos, transmitir uma mensagem que sirva para a nossa vida, para a minha e para cada um de nós. O assunto que vos falo hoje é sobre saúde e doença, e sobre um aforismo antigo, que a saúde e a doença começa de cima para baixo e de dentro para fora. Um aforismo, ou seja, uma sentença moral, conceituosa, que traz uma grande mensagem. Jesus, na sua pregação pela Galileia, acompanhado dos apóstolos e de alguns amigos, sempre encontrava muitos que vinham pedir cura. Jesus fez algumas curas, mas como um espírito altamente qualificado, ele sabia quais eram as pessoas que se aproximavam dele com fé, com vontade, e ele não curava na realidade, ele deixava que a fé desses pacientes os curasse. Ele apenas funcionava como arquétipo, segundo os psicólogos, uma base para se apoiar. Por isso, até é possível, diz a física quântica, certos milagres produzidos por pastores de outras igrejas, que às vezes nós os criticamos, podem ser verdadeiros. Porque em certos momentos, em certas circunstâncias, a gente cria forças que não costuma ter no dia a dia. Quero lembrar aqui, lembrei numa última palestra, que num hospital de paralíticos nos Estados Unidos, isso é verdadeiro, dos muitos paralíticos lá existentes, por ocasião de um incêndio, 19 saíram correndo. Quer dizer, quando a necessidade obriga, a gente faz salto. E Jesus, quando curava as pessoas, vocês devem se lembrar disso, ele dizia: a tua fé te curou. E para muitos ele disse: não peques mais. Aqui está o segredo, a chave, confirmadas hoje por universidades como a de Harvard. Tem um artigo publicado por 2 professores. O Fantástico, no último domingo, também revelou alguma coisa sobre a meditação, o estado de oração, e faz milagres. Existem dentro de nós certas forças que, se nós tivermos fé, vontade, nós conseguiremos. Mas lembrai-vos do que vos disse. Jesus dizia aos seus pacientes: vá, não peques mais. É o pecado a causa da doença. Eu não estou aqui falando aos espíritos, a católicos, a evangélicos. Eu estou falando a gente que tem razão, que pensa, que sabe. Como recentemente
estudos de Harvard confirmaram que as doenças provêm do nosso psiquismo, da nossa alma enferma. Einstein definiu a luz como uma chuva de corpúsculos. E essa luz, às vezes, tem movimentos ondulatórios e às vezes se apresenta como chuva de corpúsculos, chamados fótons, luz. Se uma pessoa ama, se comporta dentro dos princípios morais e cristãos, se uma pessoa faz caridade, respeita o seu semelhante, essa atitude produz fótons no nosso organismo, que partindo do cérebro, passando pelos vários sistemas, se estabelecem no sistema imunológico, impedindo que as doenças apareçam. Caso contrário, quando nós vivemos com ódio, rancor, inveja, raiva, tudo que é coisa ruim, dizem esses professores de Harvard comprovadas, e que confirmam as palavras de Jesus: vai e não peques mais. Esses defeitos psíquicos da nossa alma, inveja, ódio, rancor, raiva, produzem elétrons que, percorrendo de cima para baixo, destroem o nosso sistema imunológico e abrem o caminho para as doenças. A saúde e a enfermidade é o produto da harmonização ou desarmonização da nossa vida com o mundo espiritual, com o mundo invisível, com o mundo oculto. Eu tenho pena daqueles que não acreditam, que não têm fé. Não precisa acreditar naquilo que Allan Kardec escreveu, ou aquilo que Jesus disse. Mas a ciência hoje está confirmando. Tenho terminado de ler um livro sobre física quântica. Confirmam o que eu estou dizendo. Que a saúde, a enfermidade é uma harmonização com a saúde ou desarmonização nossa do indivíduo com a vida espiritual. E quando uma pessoa está doente, não é apenas das falhas, dos seus pecados desta vida, mas esse espírito que está dentro já é velho, já percorreu muitas vidas. A reencarnação, ela é necessária para a purificação do nosso espírito.
Então, quando o nosso corpo está doente, nesta vida, ou em outras vidas, a nossa alma estava enferma. Esse volume muito grande de ódio, inveja, orgulho e tudo mais que nós podemos dizer, vícios, criou um patrimônio morbo-psíquico. Um patrimônio morbo-psíquico. O espírito, para depurar o psiquismo, usa da carne humana. Os pecados que nós fizemos nessa e em outras vidas são a causa de nossas doenças. Uma pessoa que tem rancor, ódio, cruz, ela cava a própria sepultura. É a pessoa que não tem crença, que não acredita no além. É tão triste ver gente velhinha aí pelas praias, jogando bote às vezes. Velhinhas como eu, ou mais talvez, sem esperança nenhuma. Não acreditam. Não acreditam na vida espiritual, na força que tem o amor, como a maior força ciclópica para uma terapia saudável. Não é o Lino, o professor Lino, que está dizendo isso, mas são os professores de Harvard, que estudam o comportamento psíquico das pessoas. Força ciclópica, grande. Aquela força que quando jogam basquete, o cara pede para que entre um aparelho para ver se realmente a bola entrou. Essa é uma força ciclópica. Então esses professores dizem que o amor é a maior força ciclópica para uma educação saudável, por uma vida feliz. Esse capital mórbido de doenças que nós recolhemos na vida, o espírito o descarrega na carne humana. Em cada gestação que nós tivemos, esses fluidos, alguns dizem fluidos, mas eu digo fluidos nocivos e venenosos que o Espírito conseguiu recolher durante as vidas, se espalham no novo ser, que está em crescimento, e atacam a palavra correta e se condensam, é a palavra certa, nas partes mais vulneráveis do organismo pela hereditariedade. Por isso, a física quântica e os próprios instrutores espirituais nos dizem que há também problemas de hereditariedade, partes mais vulneráveis da nossa vida. Por isso, é uma pena hoje que muitos homens, depois de uma certa idade, descuidem dos deveres que têm com a própria saúde, se cuidar. Mulheres que deixam de fazer mamografias, homem que tem medo de fazer um
exame de próstata, grandes coisas, depois morrem, não sabem porquê. É uma pena que isso ocorra. Isso é um relaxamento pecaminoso. É um pecado que nós cometemos contra a nossa vida. É verdade que eu não estou aqui para cultivar o meu corpo, porque eu tenho certeza que o meu corpo vai morrer meio logo, queimado, sepultado, não sei lá o que vão fazer com ele. Eu posso deixar até por escrito, mas não vale nada. O que vale é meu espírito. Nós ressuscitamos na hora por uma vida gloriosa, segundo São Paulo. Depois que eu li, os mortos nos falam do Padre François Brune, eu fiquei muito mais feliz na minha vida, sabe? Que é um grande teólogo católico, um grande estudioso, com mais 4, 5 que eu conheço, que visitaram e assistiram milhares e milhares de casos de mortes, retornos. Após essa vida, há uma vida feliz. Não estamos aí esperando a ressurreição dos mortos, não. Isso foi a igreja que inventou. Porque, segundo a filosofia grega, a alma devia estar junto com o corpo. Então, a Igreja Católica ainda hoje ensina que após a morte, a alma, sei lá onde vai ficar, esperando a ressurreição. E colocam lá no túmulo descanso eterno. Não, vocês leiam esse livro de um teólogo católico. E eu tenho diploma de teólogo católico. E já penso diferente há muito tempo. Graças às casas espíritas. Graças a esses estudiosos. Graças às pessoas que sabem que nós estamos aqui de passagem. Então, numa nova reencarnação, ou melhor dizendo, numa nova gestação, aqueles fluidos nocivos vão aos poucos se condensar na carne de uma criança que está nascendo. E não se admirem que crianças morram. Alguns dizem, mas como é que pode? Onde está esse Deus que deixa uma criancinha dessa morrer? Problemas de outras vidas que se repercutem numa criança. Porque esses fluidos nocivos nós não os vemos, nós não os sentimos, mas um dia que eles se materializam é porque chegaram ao seu fim, fizeram uma longa caminhada, chegaram ao seu fim e a gente constata que não tem às vezes mais cura. Por quê? Porque tem um caminho a fazer. Esses tumores, essas inflamações e as demais doenças que nós conhecemos, quando elas se materializam, aparecem exteriormente aquilo que a alma era interiormente. Fica difícil talvez alguns concordarem com aquilo que estou dizendo, mas a física quântica comprova isso, estudiosos estão comprovando tudo isso, e vocês irão comprovar isso, que uma vida de amor, uma vida de fé, uma vida de meditação,
Uma vida de oração é uma vida que nos leva a mais saúde, a menos sofrimento, a menos perturbações. Então, é daqui, é do cérebro, que partem de cima para baixo e de dentro para fora os problemas que, com o nosso comportamento contra as leis espirituais, nós cometemos nas diversas vidas por que passamos. De cima para baixo, de dentro para fora. O Espírito pune o psiquismo doentio através da nossa carne. Pensamentos que aqui se formam, sentimentos que aqui se produzem, seja de alegria, de ódio, de raiva, o que vocês quiserem, é uma energia que tem onda, tem função de onda, e função de onda vai colapsar. Quem estuda matemática sabe que tem a função de onda de uma equação de segundo grau, tem logaritmos que tem uma função de onda, seno, cosseno, a tangente tem funções de onda, são infinitas. E o pensamento também tem. Parte de cima para baixo, de dentro para fora. Quando você tem raiva, e ó, os dedos, as pontas dos dedos crispam. Quando você tem sentimento de paz, as mãos se estendem, querendo abraçar todos. Quando você tem medo, a região umbilical é atacada e a diretora da casa escuta a minha palavra que eu vou dizer. Mas o medo provoca problemas intestinais. E nós, num vulgo, dizemos, o cara levou um cagaço que, nossa Senhora. É isso aí. Medo. A inveja espreme o fígado e a bilis. Cria uma doença icterícia que amarela o corpo todo. Por isso o pessoal diz: o cara está cheio de ciúme, amarelou. Quando tem medo também dizem que amarelou. Muitos jogadores da seleção brasileira dizem aí amarelar. Medo. Quando você é tímida, o sangue sobe as tuas faces e provoca um rubor. Quando você empalidece, é porque está na frente de um perigo iminente. E assim, nós poderíamos citar muitas e muitas situações, inclusive de morte súbita, por causa de uma grande alegria ou de um acontecimento trágico. Acontece. De cima
para baixo, de dentro para fora. Raiva, paz, ou assim, né? Tremenda curtição, amor. Então, gente, o que eu quis trazer para vocês com estas palavras colhidas acá e acolá, principalmente de universidades famosas e de autores, de espíritos conhecidos como Ramatiz e de Jesus: não peques mais. Porque Jesus fazia milagres? Porque Jesus era uma pessoa serena, tranquila. Embora ele também vivia dentro de uma família, tinha 5 irmãos de Maria e 3 irmãos de Débora, casada com José. Débora, que morreu, depois casou com Maria, o viúvo casou com Maria, teve irmãos. Esses irmãos eram contra Jesus, alguns. Ele deixou todos esses problemas de lado e foi em frente. Nas últimas semanas de sua vida, os irmãos pediram para ele: por favor, não vá a Jerusalém, tu estás vendo que nós vamos sofrer, o povo está todo contra você, estão dizendo que você é um cafajeste, um logrador, logra, né? Um trapaceiro. Efraim, irmão de Jesus, era o mais rico, tinha medo de perder a fortuna. 2 irmãos de Jesus, Tiago e Ana, o acompanharam a Jerusalém. A Bíblia fala que os meninos cantavam Hosana, filho de Davi, mas essa viagem criou problema para Jesus. Os donos do poder começaram a ver nesse homem que reunia multidões um problema para o Império Romano. Quando as coisas estavam pretas, os amigos de Jesus fugiram todos. Só um outro acompanharam. O que ele foi fazer? Rezar. Se concentrar. Olha como é bom se todos nós, eu às vezes me coloco esse propósito de diariamente perder alguns minutos em oração, em meditação, e saber por que eu estou nesse mundo. Não estou aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro é o meio. Agora o fim é a purificação do meu espírito. Sofrer com serenidade. Tem gente, infelizmente, eu conheço alguns que não se conformam em ficar velhos, em vez de agradecer, e tem medo do fim. E como vai ficar numa cadeira de roda, te prepare para aceitar isso, se vier. Porque é a doença que purifica o teu espírito. Pela última vez repito, o espírito purifica o psiquismo através da carne, através da doença. Tomara que eu tenha levado alguma coisa de bom nessa noite. Muito obrigado.